Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao canal. Eu me chamo Rogério Nascimento e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre ele, o queridinho de todas as diretorias, o estrategista da tecnologia da informação. O conceito de estratégia, em grego, estratégia. Então pega o seu café e vamos aprender um pouco mais sobre os analistas de BI. Fala pessoal, sejam novamente bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai aprender o que faz o analista de BI, como você ingressar na área, eu vou dar algumas dicas de livro aqui para vocês também, vou falar sobre faixa salarial, então bora lá. Bom pessoal, o que faz um analista de BI? Esse cara ele é responsável por ler as suas bases relacionais. Ah, Rogério, não sei o que é uma base relacional. Você está vacilando, tem um curso de SQL aqui no canal, onde a gente tá vendo toda essa questão sobre bancos relacionais, SQL Server, então dá uma procurada aí no curso. Então, voltando, ele é responsável por ler essas bases relacionais, então vamos supor que, de uma forma bem leiga aqui, pessoal, para ficar claro. Você tem os seus sistemas dos seus bancos de dados que estão rodando as suas aplicações. Então vamos supor que você tem lá o seu sistema de vendas, você está com a sua base relacional, que é a base utilizada para o seu sistema funcionar, e você tem algumas outras entradas de dados. Você tem algumas planilhas Excel, você tem alguma outra base de dados de um outro sistema. O que o BI faz, galera? O BI nada mais é do que a abreviação de Business Intelligence, ou seja, inteligência de negócio. Esse cara é responsável por ir lá, pegar a sua base de dados, ler ela, carregar num Data Warehouse. Eu vou deixar inclusive um conceito aqui do que é Data Warehouse, mas a gente vai ver isso também no curso de BI que a gente vai disponibilizar aqui no canal. Então se inscreve aqui, não perde. Então vamos lá, ele leu as suas bases relacionais, ele vai pegar essa informação, ele vai armazenar num Data Warehouse, lá ele vai processar, ele vai gerar, fazer os cruzamentos que ele precisa de informações, então ele vai ver qual que é o nível da granularidade que ele precisa da informação. Se eu preciso de, por exemplo, vendas por ano, vendas por trimestre, ele consegue modelar, criar um modelo dimensional diferente do modelo relacional que a gente está vendo no nosso curso de SQL, que ele é propício para esse tipo de leitura e cruzamento. Beleza, depois que ele criou esse modelo, o que ele começa a fazer? Muitas vezes você pode apresentar isso diretamente num dashboard, ou você pode criar uma estrutura de cubo. E também a gente vai ter um curso aqui no canal que eu vou ensinar para vocês como criar cubos no Analysis Service. E aí com esses cruzamentos, nesse meio do caminho, pessoal, com essa estrutura que ele criou, para ele carregar do banco relacional para sua estrutura de Data Warehouse, ele vai utilizar uma ferramenta de ETL. O que é ETL, Rogério? Basicamente é o conceito, pessoal, de Extract, Transform and Load. Ou seja, extraia, transforme e carrega. Então ele pega aquele banco relacional que ele está lendo assim do seu sistema, ele vai transformar em uma modelagem dimensional que é mais propício para a leitura do seu BI e vai carregar em uma outra base de dados que seria o seu Data Warehouse. Depois disso ali, ele pode ter a apresentação dos dashes diretamente do seu Data Warehouse, ou ele pode criar uma estrutura de cubo para ele ter uma visualização, conseguir fazer drill down na informação, ou seja, ir fazendo as quebras. Então, por exemplo, eu tenho lá no meu relatório as vendas anuais, eu quero ver agora as vendas por semestre, por quinzena, então ele consegue fazer tanto o drill down quanto o drill up da informação. Tá, Rogério, beleza. Você falou aqui um monte de termos técnicos, mas como que funcionaria isso na prática? Bom, pessoal, eu separei 3 cases aqui para mostrar para vocês de como que o BI entrega resultados para as empresas. Bom, o primeiro é um case bem famoso, inclusive está bem na mídia aí disseminado, que é o Metallica. Basicamente, pessoal, o Metallica, ele utilizando os dados do Spotify, eles criaram uma listagem de músicas que são mais ouvidas por regiões. Ou seja, o setlist deles, quando eles vão fazer um show em determinada cidade, eles fazem esses cruzamentos de informações para ver quais são as músicas que fazem mais sucesso naquela região, para eles alterarem o setlist deles do show de acordo com a música que faz mais sucesso naquela região. E novamente, é um sistema de tomada de decisão. Então, se você consegue entregar algo de mais valor para o seu cliente, que no caso seria o Metallica para as pessoas que estão consumindo o show, você vai ter uma maior satisfação. Tem um caso bem antigo, pessoal, de uma rede de supermercados lá nos Estados Unidos. Pelos cruzamentos que eles viram de BI, eles viram que fralda saía juntamente com cerveja. Quando você vendia cerveja, você tinha geralmente um pedido relacionado com fraldas também. Então, qual que é a associativa que eles criaram? Bom, geralmente quem vai no supermercado comprar fralda não é a mãe, porque ela está de resguardo. Então, é o pai. Então, o que o pai faz? Vai lá e compra a cerveja junto. Então, qual que foi a tomada de decisão que eles tomaram com base nisso? Eles pegaram a cerveja, colocaram de um lado do mercado e colocaram num outro extremo a fralda. Ou seja, o pai ia lá, pegava a cerveja, aí tinha que passar por todo o mercado, todos os corredores do mercado,
para comprar fralda. Nesse meio caminho ele via outros produtos e acabava comprando também. Mas isso teve um aumento significativo do faturamento do mercado. Outro case, pessoal, o time da Alemanha de 2014, aquele time que sapecou o Brasil, fez todo aquele arrebento. Basicamente, eles utilizaram um sistema de BI para ver as estatísticas dos jogadores, a quantidade de passes de bola. Então eles criaram não só estatísticas de jogadores deles, mas como criaram estatísticas de jogadores de outros times. E começaram a cruzar essas informações. Então eles viam quantidade de passes de bola, a quantidade de... qual que era o esquema tático de cada time, qual que era o sistema ofensivo. Então eles iam modelando, escalando e modelando a equipe deles de acordo com as estatísticas que eles tinham, não só dos jogadores deles, mas dos jogadores do outro time. Isso é muito legal, né? Bom, pessoal, eu já falei aqui o que faz um analista de BI, eu já falei alguns cases de sucesso. Tá bom, Rogério, mas eu quero me tornar um analista de BI. O que eu faço? Pessoal, primeiro passo, você tem que aprender uma linguagem de banco de dados. E novamente, a gente tem curso de SQL aqui no canal, de graça. Vai ser todo o conteúdo do canal aqui, a gente está disponibilizando gratuito. Então se inscreve, comenta aí, dá um apoio que é bem importante. E novamente, pessoal, o que eu falei no vídeo de DBA se replica aqui no BI. Se você quer começar no mercado e você ainda não tem uma certa vivência, para você começar na área de TI, principalmente na área de dados, eu acho que é legal você começar com as tecnologias que têm mais empregos. Então, eu recomendo, quer começar com BI? Ou começa com Oracle, eles têm as ferramentas deles lá de Business Intelligence, ou você começa com SQL Server. Poxa, depois eu quero trabalhar com Data Stage da IBM, Rogério. Então, você pode, só que você vai ter uma quantidade menor de trabalho. Então, para quem está começando na área, eu acho que é melhor você começar com um player que tem uma grande quantidade de empregos e você vai se especializando em outras tecnologias também, beleza? Então, definiu qual que é o banco de dados? O que eu vou ter que aprender agora? Você vai ter que aprender, primeiro, linguagem SQL, eu já falei aqui. Você vai ter que aprender alguma ferramenta de ETL, vai ter curso aqui no canal, pessoal. Tratando de Microsoft, então, você aprendeu o SQL Server, depois você vai aprender o Integration Service. É com ele que você vai fazer todo aquele processo que eu falei aqui para vocês no vídeo, de pegar, ler a sua base relacional, criar o seu Data Warehouse, carregar as informações ali, beleza. Depois disso, você vai utilizar algum player para você visualizar os seus dados do seu Data Warehouse, do seu cubo. Então você pode utilizar o Power BI, você pode utilizar o Tableau e uma série de outras ferramentas que tem de visualização de dados. Até mesmo o Report Server, que é uma ferramenta já um pouco mais antiga, mas tem muitas empresas que ainda utilizam ela até hoje. Vamos lá, então criando assim, pessoal, a sua trilha de estudos. Por onde que eu devo começar e até onde eu devo chegar. Você vai começar estudando uma base de dados, e aí a gente vai exemplificar aqui com o caso da Microsoft, tá? Você vai aprender começando com linguagem SQL, depois você vai aprender uma ferramenta de ETL, o Integration Service, depois você vai aprender uma ferramenta que você cria para processar seus cubos, o Analysis Service, e uma ferramenta visualizadora de dashboards, que aí no caso poderia ser o Power BI, poderia ser o Report Service. Faixa salarial. Segundo uma matéria que saiu recentemente na Forbes, agora em 2022, um analista de BI, ou cientista de dados, ele está ganhando na faixa de R$ 7.700, um analista júnior, né, até R$ 16.500 para o analista sênior. Lógico que esses valores podem sofrer alteração, isso depende muito da empresa que você trabalha, é muito do que eu falei no vídeo de DBA, galera. Depende muito do porte da empresa, depende muito da sua senioridade, depende muito das suas certificações, e isso daqui é um outro ponto que eu vou fazer um vídeo dedicado só a isso, mas eu acho que é fundamental você se certificar em qualquer que seja a tecnologia que você queira se especializar, mas para fim de média salarial, nessa faixa, entre 7.500 até 16.500, mas aí pode também, novamente, como eu falei no vídeo de DBA, dependendo da sua empresa, dependendo de uma série de fatores, o céu é o limite. Bom, pessoal, antes que eu me esqueça, dica de livro. Eu separei aqui o The Data Warehouse Toolkit, que é basicamente o livro do Ralph Kimball. Para quem não sabe, o Ralph Kimball, ele foi o precursor do conceito de Data Warehouse e Business Intelligence, então vocês vão achar esse livro na Amazon. Inclusive, para quem não fala inglês, galera, tem esse livro traduzido também. Eu acho que vocês, eu vou procurar e vou tentar colocar aqui na descrição, mas eu acho que vocês acham ele em português para comprar na Amazon, traduzido. Basicamente, assim, ele é a Bíblia, o livrinho de cabeceira de toda analista de BI. Então, assim, se você quer começar BI, quer se aprofundar nesses conceitos, dá uma olhada nesse livro, vai explodir a cabeça de vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, se inscreve no canal, comenta, compartilha com seu amigo que quer ingressar na área de TI, mas não sabe como. A gente está lançando aqui os cursos semanais, galera. Vamos chegar ao curso avançado de SQL, de Integration Service, de análise. Então tem muita coisa legal aí que eu estou preparando para vocês. E até semana que vem. Valeu, pessoal. Um abraço.